Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Eu espero que sim. Bom, vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Rick Borferrer Knudsen, eu sou sueco, nascido e criado na Suécia. Eu vim pro Brasil tem alguns anos. Sou filho de islandês com mãe sueca, e eu falo tanto islandês quanto sueco, além, é claro, do inglês e do português. Então, muitos inscritos no meu outro canal me mandaram bastante mensagem falando sobre uma série, perguntaram se eu já tinha assistido Vikings. E vamos lá, eu nunca assisti, pra falar a verdade, e pediram bastante pra eu fazer um vídeo sobre isso, beleza? Pra quem não tá entendendo muito bem por que pediram pra eu fazer um vídeo sobre isso, deixa eu explicar. A minha família é pagã, beleza? Inclusive eu. Isso aí já é algo passado entre várias gerações da minha família. É uma religião bem reclusa devido aos anos que teve de perseguição. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, né? Apesar de agora ela tá começando a aparecer mais no mundo, cada vez mais abertamente. Enfim, como eu disse antes, eu nunca assisti a série, beleza? Mas por se tratar da minha cultura e da minha religião, acharam que seria bem interessante e eu concordo. Então eu vou fazer o seguinte, eu pesquisei aqui um vídeo o Norse in Vikings, certo? E cliquei no primeiro vídeo que apareceu, tá? Vai aparecer aqui algumas cenas, parece eles falando em nórdico antigo, ou pelo menos algo parecido, certo? Eu não sou versado em nórdico antigo, tá? Acredita-se que o islandês seja a linguagem hoje em dia mais parecida com o nórdico antigo, beleza? Inclusive você pode ler várias coisas no nórdico antigo em islandês, então acredito que possa ter algumas diferenças aqui na série, ainda mais que eu vi que é uma série do History Channel, então eu acredito que ela deve ser mais verídica historicamente falando, beleza? Mas enfim, vamos dar uma bisoiada aqui. Pra quem não sabe por que tá batendo aquela porta ali, tá? Não são espíritos, é porque eu escolhi um ótimo dia pra gravar. É um dia que tá ventando bastante, então paciência. Bom, tá, eu tive que me reorganizar aqui pra eu poder ver, né, enquanto eu tô gravando. Então o que acontece? Primeiro de tudo, acho que eu posso me diminuir um pouquinho, talvez, calma aí. Certo, então, vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Então eu vou botar aí na telinha, beleza? Talvez aqui ou aqui, onde fica melhor pra nós dois assistirmos juntos, ok? Então, vamos lá. Ok, primeiro de tudo, vamos lá. Essa é uma coisa de islandês, beleza? Não é dos escandinavos como um todo. O que acontece? A nossa forma de falar é muito parecida com o do inglês, beleza? O adjetivo vem antes do substantivo. Então, por exemplo, no inglês, my brother seria, no sueco, por exemplo, seria min bror ou min bror. Tá, então, o que está escrito ali embaixo na tradução, na legenda, tá o que ele disse. Pra mim, ele falou what será? E não sei por quê, tá? Enfim, em sueco a gente falaria what será, né? O W pra gente tem som de V. Houve uma colonização dos povos escandinavos na Inglaterra e muitas das palavras em inglês derivam do nosso antigo idioma. Então, o que rola? Como o nosso W tem som de V, vad virou what. Então no sueco seria vad säger, e no islandês seria que vad säger. Tá, então. Tá, em sueco, se a gente quisesse perguntar quem é ele, seria vem är han. Vem är han. E no islandês seria kver han. Kver han. Tá, pera lá. Ok. Eu não sei quem é esse cara. A roupa dele não tem nada a ver com o nórdico, pra falar a verdade. Eu acredito que ele deve ser outro povo, tá? Então não tenho ideia do que ele esteja falando. Com certeza não é nórdico. Skål! Skål! Drick! Rick! Legal, então o skål ele falou bem certinho. Skål ou skål significa cheers, saúde. Glaverman. Tá, isso aí, Glaverman significa homem feliz. Uma tradução literal, só que seria algo como um cara engraçado.
Lautetan. Recreina Elvera Elrega. Tá, então. Ele falou de um jeito. Obviamente ele tá se esforçando bastante. Acho que esse é o mesmo cara lá da praia. E dessa vez ele conseguiu enrolar os R's certo. Então. Muito bacana, tá? Mas vamos lá. Tem algumas coisinhas aqui que ele falou errado. Ele falou algo parecido como Reina Advera Aleiro. Tipo, não. O jeito no islandês que ele falaria, vou falar aqui do jeito mais devagar. Ad reina ad vera. Ad reina ad vera ad varlego. E é claro, em sueco, se ele quisesse falar, seria Jag försöker vara seriös. Tá, então, algumas palavras não foram perfeitas, mas o cara mandou muito bem, velho. Muito irado. Vou assistir de novo, peraí. Tá, ele falou algo parecido com Thuart Ligimathur Ogamatl Slupor. Basicamente ele tá dizendo que ele é um mentiroso e um idiota. O jeito que ele fala, Thuart Ligimathur, seria como se fosse você um homem que mente. É um jeito muito estranho de se falar atualmente. Seria muito... Hoje em dia o comum seria, se quiser dizer que alguém é mentiroso, seria dizer Thuart Ligen. Bom, beleza, eu tive que vir pra cá porque começou a ventar bastante lá no outro quarto e tava um som muito alto. Então... eu vou meio que ter que recomeçar, porque eu não sei exatamente onde foi que eu parei. Então, paciência. Tá, me ensinou o que ele tá falando aqui. Has taught me. Em inglês, né? Seria o has. Eu não sei se a variação de has e have foi sempre presente no inglês. Beleza, eles falavam have antes. Mas eu sei que isso é algo que veio dos países escandinavos. Ele falou have, certo? Have can't ver. Enquanto no sueco não varia o har, o has e o have seria só har no sueco. No islandês não, ele varia um pouquinho. Eu tô me mexendo aqui e tá tremendo a câmera. Eu vou tentar ficar um pouquinho mais quieto. No islandês o has seria hefur, enquanto o have seria rapá. Tem que parar de me mexer. Deixa eu ver se assim fica melhor pelo menos, tá? Então, enfim, no islandês a gente falaria hefur kent mir, enquanto no sueco a gente falaria har lært mig. Então, hefur kent mir e har lært mig. Rollo. Tá, então, ela não falou exatamente como um islandês, né? O 2L seria, tem meio que som de... no islandês, né? No sueco a gente enrola ele assim. Fica rollo. Certo? Os dois L's. Os dois L's são pronunciados. Não é como se um fosse mudo. Não é rolo. É rollo. Mas... deixa eu pesquisar uma coisinha aqui para saber se é o personagem que eu tô pensando. Calma aí. Tá, então. É por isso que eu tenho um pouquinho de preconceito com essas séries históricas. Rollo. Ele, na verdade, foi um cara muito importante. Ele realmente existiu. Ele ficou como o Duque da Normandia. E foi inclusive um dos ancestrais de William o Conquistador, que foi responsável por reunir toda a Inglaterra. Ragnar, né? Ragnar Lothbrok, que parece ser o personagem principal dessa série. Ele e Rollo não são irmãos, eles são separados por séculos. Então eu não sei exatamente qual é a pegada do... Inclusive eu vi aqui que tem um Floki, Ragnar Floki, que seria o cara responsável por descobrir a Islândia. Então eu acredito que eles estão meio que fazendo aqui uma junção de vários personagens históricos, meio que para poder mostrar a história toda assim de uma vez. Eu acredito que deve ser mais ou menos isso, tá? Mas então a série não é completamente historicamente acurata, porque está envolvendo aqui personagens de séculos de distância na mesma convivência, entendeu? O que eu quero dizer é mais ou menos isso, tá? Ok? Valeu? If brothren min skal fara, fara ekki. If brother min skal fara. Ele fala de um jeito bem estendido, né? É normal. Eu acredito que deve ser pra ser dramático no episódio, né? Na atuação, porque meio que ele tá estendendo demais as palavras. Seria se como eu estivesse falando assim. Deu pra entender o que eu quero dizer? Em vez de falar If brother min skal fara, seria
If brother min skal fara. É muito estendido. If brother min skal fara. É islandês, com certeza. Muito bem escrito, por sinal. Só é falado de um jeito antigo. O skal, nesse caso, seria muito parecido com o shall em inglês. Seria um semelhante aqui no português, seria se fosse alguém pedir normalmente assim numa conversa coloquial, falar por obséquio ao invés de por favor. Hoje em dia, simplesmente eu protermino para fora seria perfeito, né? Se ele tem que ir, aí ok. Não é se shall, eu não sei como é que é a tradução. Seria tipo se ele deve ir. É um jeito muito diferente de se falar, tá? E protermino para fora. Perfeito de se falar. No sueco também tem o skal, né, que é muito mais antigo. Hoje em dia se utiliza só o ska. Lembrando que tem a inversão, como eu tinha falado, no islandês é brother min, enquanto no sueco é min bror. Então no sueco seria on min bror ska gå, né, que ainda é um jeito meio estranho de se falar, o ska. Não é muito utilizado. Se usasse skal seria ainda muito mais antigo, né, um jeito muito mais antigo de se falar. Mas moster seria perfeito. Om min bror måste gå. Þegar våren kommen og blóðið fermist, þá vil ég alla sakirnar ræna og berjast. Ele falou de um jeito muito poético. Se meu sangue vai ferver. Þegar varið komið og blóðið mitt vermist. Achei muito. Agora, blóðið mitt vermist seria muito antigo de se falar também. Então, como isso aqui tá sendo uma série histórica, né? Faz sentido eles procurarem jeitos antigos. É até legal, pra falar a verdade. Não é como se eles estivessem apenas pegando algumas palavras do islandês e jogando da forma que eles acharem melhor, né? Tá bem fidedigno. Achei da hora, achei bacana. Nossa, esse cara falou muito bem. Ele falou exatamente do jeito que era pra ser falado. Esse cara deve ser islandês. Ou de algum país escandinavo. Falou de um jeito muito convincente. Acredito que ele deve ter algum traço aí. Foi bem... Forendrur mindre var bændur. Forendrur min. Então, pelo jeito que ela botou a frase, Forendrur min seria islandês. Se fosse em sueco, seria simplesmente mina foreldrar. Só que não é foreldrar como ela tá falando. Mesmo no islandês é foreldrar. É um A, não um O. Foreldrar minir. Seria então a frase completa que ela tá querendo dizer aqui, que eles eram fazendeiros. Meus pais eram fazendeiros, seria foreldrar minir. Vorbinders. Enquanto no sueco seria mina foreldrar varbanders. Ultimate och fyrskul player och så och bikeland. Então, o nosso and, né, em inglês, tecnicamente ele sozinho se fala ok. Se você botar no Google Tradutor, a pessoa, o cara da voz, né, ela vai falar, ou a menina da voz no sueco vai falar, a gente fala o. Por exemplo, korun. Eu acho que eu já expliquei no vídeo. Korun é um jeito muito antigo de se falar rei, né? A gente simplesmente fala kung, mas konungen seria o rei. Konungen ou drottningen, o rei e a rainha. Não é konungen och drottningen. Konung ou drottningen, o rei e a rainha. Spirituhan alfastarenhan. Spirituhan. Tá, então, Spirituhan deveria parecer algo mais próximo de Spurduhan, né, que significa, pergunte a ele, Spurduhan, não Spirduhan. No sueco é bem diferente, é Vroga, seria Vrogahan. Skjögul! Skalmul! Skildir klovnir! Skjögul! Skalmul! Skildir klovnir! Skjögul! Skalmul! Skildir klovnir! Skjögul! Skalmul! Skildir klovnir! Tíminn er nú. Tímin er núna. Então é aquela Tímin er nun.
Então, o que acontece? O nu no final ficou meio estranho. No islandês seria Timin Ernuna, mas Tirin nu seria muito parecido com o sueco, só que não seria Time, seria Tiren. Mas ainda é um jeito muito estranho de se falar. A hora é agora. É muito mais fácil falar mentira. Então, se eu falar que eu não fiquei interessado em assistir a série, eu estaria mentindo, tá? Eu achei muito bacana. Eu não sei se eles falam assim na série inteira, provavelmente não. Acho que ninguém ia assistir se fosse tudo em islandês ou em nórdico, porque as pessoas precisam entender, né? Todo mundo que fala esses idiomas, então deve ser algo mais próximo do inglês, certo? Fiquei muito interessado em assistir, pra falar a verdade. Achei muito bacana. E eu devo dar uma assistida em alguns episódios para ver quão verossímil as histórias que me são contadas são. Então, o que acontece? Na minha cultura, aquilo como a gente estava falando na religião anteriormente, era que, por ser algo muito oculto, não existe nada muito escrito sobre isso. É tudo muito passado por via oral, de tradição oral, né, de geração em geração, através da boca. Então, muitas das histórias dos grandes reis lendários do passado, por exemplo, o próprio Ragnar, era me contado por via oral, né? Então, seria interessante ver a história de Ragnar na série e comparar as histórias que me eram contadas. Pelo vídeo que eu selecionei, apenas falando nórdico antigo na série, não consegui ver coisas que eles detalham sobre a cultura ou coisas semelhantes, né? Então não deu pra analisar essa parte. Mas é isso aí, vamos ficar por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Gravei bastante, por sinal, tá dando quase 1 hora ali de gravação. Beleza? Então, galerinha, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade, tudo de melhor sempre. Um grande abraço. Valeu, falou então. Até mais.